Olá, boa noite. Me chamo Matheus e vou dar início à apresentação ao projeto Integrador com o tema Cálculo e Medição de Potência para a Economia de Energia em Residências. O grupo foi formado por Adrian, Donizete, Lorena, Marcelo e Matheus. Vou dar início à introdução. Hoje a energia elétrica é um bem essencial em nossas vidas, usada em diversos lugares, como casa, trabalho, em escolas, em hospitais, em outros milhares de lugares. A partir disso, sabemos que todo equipamento elétrico conectado à tomada consome uma quantidade de energia elétrica. E por que não medir esse consumo? Assim, podendo comparar com outros equipamentos para saber qual está consumindo mais energia e também para evitar desperdícios. Segundo especialistas, os impactos ambientais para a geração de energia elétrica seriam diminuídos se cada cidadão passasse a economizar, em média, 15% de toda a energia consumida em sua residência. Com essa ideia, foi elaborado o projeto de medir a quantidade de energia elétrica consumida por um equipamento, para assim serem analisados com os dados fornecidos pela companhia elétrica e termos uma noção do gasto do mesmo equipamento ao final do mês. O objetivo geral do nosso projeto seria pesquisar e projetar um protótipo que avaliasse e calculasse os gastos dos eletrodomésticos em uma residência. E especificamente seria projetar um amperímetro a partir de um circuito no Arduino Uno e analisar as correntes que passassem pelo circuito e converter em reais. Com isso, a gente estaria utilizando a fórmula da tensão, que é tensão é igual a resistência vezes a corrente. Com isso, para achar a corrente, nós passamos a resistência dividindo. Com isso, ficaria a corrente é igual a tensão sobre a resistência. E para achar a potência é igual a tensão dividida pela corrente. Eu irei apresentar os materiais. Para o desenvolvimento do projeto, foi utilizado 3 componentes, sendo eles: o primeiro e mais importante foi o Arduino. O Arduino é um microcontrolador programável com a linguagem C e C++, que foi responsável por rodar o programa desejado. O Arduino que utilizamos foi o Arduino Uno R3, que é uma placa baseada no microcontrolador TMega 328. Ele tem 14 pinos de entrada e saída digitais, dos quais 6 podem ser utilizados como saídas PWM, 6 entradas analógicas, um cristal oscilador de 6 MHz e uma conexão USB. O responsável para ler a corrente foi o sensor não invasivo SCT-13, que pode ler uma entrada de corrente de até 142 A e de saída 50 mA, e pode trabalhar com temperaturas de menos 50 a 70 graus. O sensor possui um orifício em seu centro, onde o fio é inserido para realizar a medição. Ele funciona como um transformador, com a função do primário, que gera no secundário uma corrente proporcional. Foi utilizado 2 resistores de 1K para não deixar a tensão do resistor passar a marca de 2,5 volts, e um capacitor de 10 microfarad para deixar a tensão estável. Para informar os valores lidos pelos sensores, usamos um display LCD 16x12. Para testes, usamos a plataforma digital Tinkercad, que é usada para a simulação de projetos eletrônicos que usam Arduino. Agora irei falar sobre as dificuldades do nosso projeto. A primeira dificuldade foi em desenvolver um código que se adaptasse à ideia do projeto, mesmo já conhecendo a linguagem de programação. A solução proposta foi dividir o projeto em parte. Primeiro foi realizada a ligação de display LCD, que foi desenvolvido um código-fonte especialmente para o display. Depois, para um sensor, para poder ser feita a junção às partes para que o projeto funcionasse como planejado. A segunda dificuldade foi em exibir a mensagem escrita no código-fonte. A solução proposta foi rever e refazer a ligação com os jumpers na protoboard e no próprio display. Foi identificado que os pinos de contato do display não estavam bem soldados, por isso não estava dando contato com as trilhas que fariam a transmissão das mensagens.
Foi efetuada a remoção da solda antiga e realizada uma nova, onde todos os pinos recebem a mesma quantidade de estanho, permitindo seu contato com as trilhas. Montagens realizadas. Os procedimentos experimentais foram divididos em 2 etapas. A primeira etapa foi efetuada a ligação e a simulação com o display LCD. Foram feitos também alguns ajustes no código até ele funcionar da maneira que foi prevista. E a segunda etapa, ela ficou como a junção do display LCD com o sensor de corrente não invasivo. Na primeira etapa, a gente não encontrou muita dificuldade para fazer a montagem do protótipo. Para poder ligar o display, o que acabou acontecendo foi que a gente acabou descobrindo, né, depois de penar um pouco, que a protoboard não estava funcionando. E tinha alguns pinos também, algumas trilhas do display que não estavam muito bem soldadas. Aí não estava dando contato a trilha do display com os pinos, né, onde a gente fez a soldabilidade. Esses dados que estão sendo exibidos no display, que eles estão sendo lidos pelo Arduino, eles foram baseados nos cálculos que nós fizemos antes, né, de iniciar a montagem do protótipo, para a gente poder dimensionar e para a mensagem ser bem assertiva, né, do real valor que está sendo lido pela corrente e a potência Para os próximos passos, ficaremos encarregados de identificar o porquê o display nos mostra uma corrente mesmo sem a presença de uma no sensor não incisivo. E também para ajustar o código convertendo para reais os valores obtidos pelo sensor. Para concluir, o projeto em si foi um sucesso. Mesmo não tendo sido concluído com 100% de eficácia, com certeza ele será ajustado até que funcione como esperado. Apesar dos desafios encontrados para a realização do projeto, foi de grande aprendizado para o grupo todo. A abrangência de conhecimento não se limitou apenas ao conteúdo didático, mas sim aos aspectos pessoais e educacionais. Segue a nossa bibliografia. Muito obrigada, uma boa noite a todos.